Nesse vídeo nós daremos continuidade ao módulo Relaciona e estamos utilizando a base de vítimas de acidentes de trânsito e a base de internações hospitalares. Então estamos no passo 2, já fizemos o passo 1, só que nesse vídeo eu não vou mostrar o passo 2 e o passo 3. Por quê? Eu já fiz esse link entre essas bases nesses dois passos e não encontrei nenhum registro. O campo de blocagem que nós utilizamos no passo 2 foi o P-bloco e o ano de nascimento. Com essa chave de blocagem, nós não encontramos pares. Vocês podem ter feito isso também e não ter encontrado. E aí eu parti para o passo 3, que o campo de blocagem já não era mais P-bloco e ano de nascimento, era U-bloco e ano de nascimento. E mesmo assim eu não encontrei pares. Agora eu vou partir então para o passo 4. Espero encontrar par ou pares, né? E vou mostrar para vocês como que a gente faz quando não encontra pares em um determinado passo. É importante salientar que nós estamos utilizando um banco fictício, que provavelmente na sua cidade, no seu município, isso não vai acontecer. Raramente acontece isso de não encontrarmos pares. Tá certo? Então vamos lá. Opções. Então eu tenho aqui uma tela do assistente, que ele auxilia na configuração da rotina de relacionamento. Em seguida eu clico em próximo. Eu crio um arquivo de configuração. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo arquivo de configuração que eu utilizei no passo 2 e que eu não encontrei nenhum registro. Então é o VIT-AH-P2-CLN. Ok? Então aqui ele já preencheu para mim, porque eu já rodei esse arquivo de configuração uma vez e, como eu falei, eu não encontrei nenhum par. Então eu tenho aqui o VIT-AH-P2 e o AH-P2. Clico em próximo. Reparem que no passo 3 eu tive o bloco e ano de nascimento como chaves de blocagem, ou melhor, campos de blocagem. Só que agora eu estou no passo 4, e o meu passo 4 eu tenho como chave de blocagem o P-bloco, ok? E o bloco, P-bloco, e no lugar do ano de nascimento eu vou retirá-lo e vou colocar o bloco. Tá certo? E aqui eu vou manter como passo 2, não tem por que eu mudar. Clico em próximo. Os meus valores já estão preenchidos, eu mantenho. Próximo. Calcula, escolhe, me dá os valores de máximo e mínimo. Ok. E que eu tenho minha configuração sem nenhum problema. Retorno. Antes de retornar, eu quero chamar a atenção para os nomes das bases. Espero que vocês estejam anotando todos os nomes que vocês dão para os arquivos de configuração para as bases, porque, como vocês podem ver, dentro de passo 2 eu tenho várias bases. E aí eu posso facilmente errar e utilizar uma base errada. Então, para que isso não aconteça, registrem. Use um bloco de notas ou um caderno ou outro recurso, para que não aconteça erros durante o link. Ok? Retorna e agora vamos executar o nosso arquivo de configuração. Está lá em passo 2, que é o VIT-AH-P2. Ele já preencheu para mim com os arquivos de comparação de referência. Em seguida eu clico em processo. Lembrando que, apesar de eu estar utilizando arquivos do passo 2, por não ter encontrado pares no passo 2 e no passo 3, eu estou utilizando apenas a chave de blocagem do passo 4, que é, né, P-bloco e U-bloco. Retorna. Será que nós encontramos algum par? Vamos torcer. Vamos em inspeciona dentro do módulo combina. Abrir o arquivo de configuração.
que está lá em passo 2. Frequência de score, sim, eu quero que preencha. E agora eu acho que, nós demos sorte. Encontramos bastante pares, ou melhor, bastante pares, né? E com score alto, 18.9, 13.2, com bastante registros nesse score 13.2. Eu acho que encontramos bastante pares. Para começar do primeiro registro, nós vamos clicar na seta para a direita com uma barra, em seguida na seta para a esquerda. Então aqui o nosso primeiro registro é o Edmilson. Quero chamar a atenção que estamos no score 18.9, que tem um registro, tá? Aqui ele está me indicando o score que eu estou. Então eu tenho Edmilson Oliveira Jackson. Edmilson Oliveira Jackson nos dois bancos, tanto no banco da IH de referência quanto no banco de vítimas de comparação. A data de nascimento é diferente. Repare que o ano de nascimento está errado. Em um está 1919, no outro está 1999. Quer dizer, houve um erro de digitação, quase que não saía. A idade também está muito diferente, porque o ano, como vocês podem ver, não é o mesmo nos dois bancos, mas o sexo é o mesmo. A data de internação e a data da ocorrência do acidente também é a mesma, 26/12/2014. Então eu posso considerar como par, apesar do ano estar diferente, eu tenho aqui o mesmo nome. Edmilson Oliveira Jackson não é um nome comum, tá? Como Maria da Silva, Francisco José, Francisco Silva, Francisco Souza. Então, Edmilson Oliveira Jackson não é um nome comum. Então, tenho certeza que é um par, ok? Se por acaso eu estivesse em dúvida, eu clicaria em dúvida. Se eu tivesse certeza que não era um par, eu clicaria em não par ou ignorado. Vamos para o próximo? Então, ele pulou de score. Agora a gente está no score 13.23. 13.23. E nesse score eu tenho 19 registros, ok? Vou começar então aqui. Pronto. Anderson Souza Renz, como vocês queiram. Ok? 74 anos. Reparem que na nossa base de vítimas nós não temos a informação da data de nascimento, por isso que ele não formou esse par nos outros passos. Porque nos passos anteriores, no passo 1, no passo 2 e no passo 3, nós tínhamos como campo de blocagem o ano de nascimento. Quando o ano está diferente, é óbvio que ele não vai formar um par. Por isso que no campo de blocagem do passo 4, que é apenas o P bloco e o bloco, ele formou os pares. Ok? Então o sexo é o mesmo e a data da internação também é a mesma. Como não é um nome comum, eu tenho certeza que é um par. Trata-se da mesma pessoa nos dois bancos. Clico em par, vamos para o próximo. Alaô Elesbal Silva Neto. Mesmo nome nos dois bancos, também sem data de nascimento, mas a idade é a mesma, o sexo também. A data da internação também é a mesma. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação interessante aqui. Não, nós não temos. Mas pelo nome, por ter concordado na idade, no sexo e na data de internação e na data da ocorrência do acidente, é o mesmo paciente nos dois bancos. Próximo, Conceição Freitas Ferreira. Conceição Freitas Ferreira. A data de internação é a mesma com a data de ocorrência. O sexo aqui está ignorado, né? No banco da IH. Isso aqui está como feminino, a idade é a mesma. Nós não temos data de nascimento, mas eu considero como par. A idade é o mesmo, a data da internação. O diagnóstico principal e o secundário de alguma forma tem relação com causas externas, até com acidentes, então eu vou considerar como par, ok? Próximo, Antônio Alves Silva.
A idade está muito diferente, o sexo é o mesmo, a data da internação com a data da ocorrência do acidente é bem diferente. Eu não vou considerar como par, vou colocar como dúvida. Ok? Próximo. Antônio Souza Silva Denilton. Antônio Souza Silva Denilton. A idade está bem diferente, o sexo é o mesmo, mas a data da internação está muito parecida. É óbvio que a gente poderia ter trazido para esse banco padronizado outras informações interessantes, como hospital, informação de hospital. A gente tem aqui, ó, ele foi encaminhado para um hospital, não foi a óbito, a lesão não tinha informação, ok? Denilton, Antônio Souza Silva, se ainda fosse só Antônio Souza Silva, eu não ia considerar como par, mas é um Antônio Souza Silva Denilton. Não existem muitos Antônios Souza Silva Denilton, né? Tô meio em dúvida, não vou considerar como par não. Na dúvida, sempre eu considero como não par. Se eu tenho dois registros, ou melhor, um par, né? Dois registros. Eu tenho dúvida, eu nunca considero como par. Eu sempre opto por classificá-lo como dúvida não par ou ignorado, ok? Essas setas aqui ao lado de cada uma dessas tabelas, elas servem para quê? Caso eu queira alterar a ordem da variável, se eu quero trazer a variável um pouco mais para baixo ou não, se eu quero manter ela como ela está, ok? Vamos para o próximo registro. Wilson Pereira Gomes, mesmo nome nos dois bancos, concordam pelo menos no nome. A gente tem aqui a idade também bem diferente, a data da internação também é muito parecida, ou melhor, é igual, mas o Wilson Pereira Gomes não é um nome tão comum, né? E a data de internação é a mesma. E aí, você consideraria como par ou como dúvida? Wilson Pereira Gomes. Eu vou classificar como dúvida. A idade está muito diferente, mas a data da internação e não é um nome comum. E aí? Vou colocar como par, ok? Vamos para o próximo? César V. Silva nos dois bancos, a idade é a mesma, não tem data de nascimento na base de vítimas, o sexo também e a data da internação. César V. Silva concordou na idade, concordou no sexo e na data de ocorrência. Classificar como par. Próximo. Joaquim Silva Rusmão, também a mesma data de internação e mesma data de ocorrência. Idade é a mesma, sexo também. Joaquim Rusmão não é um nome tão comum, vou considerar como par. A causa da internação está relacionada com o diagnóstico principal e secundário estão relacionados com causas externas, assim como no César, e no Wilson também. Tá certo? Voltando aqui ainda no Antônio, a data também de internação e do acidente é parecida, né? Mas a idade está bem diferente. O Denilton, na dúvida, é melhor classificar como não par, sempre, ok? Mas aí no caso você decide, é par ou não? No município vocês podem também estar pesquisando melhor, né, para tirar essa dúvida. Então aqui a gente tem o Marcos S. Silva, também Marcos S. Silva no banco de vítimas, 34 anos. A mesma data da ocorrência do acidente é a mesma da data da internação.
A causa da internação estava relacionada também às causas externas e eu vou considerar como par. Próximo. José Freire Fontoura. Então, idade 30 anos, sexo também o mesmo nos dois bancos e a data de ocorrência com a data da internação também é a mesma. Então, é um par. Próximo. Raimundo Souza Silva. A idade está bem diferente, o sexo é o mesmo e a data da internação foi antes da data de ocorrência. Não é um par. Não tem como, né? Ele ter sido internado pelo acidente antes do próprio acidente. Não tem como. Então é não par. Não tenho dúvida de que não é um par. Pode até ser um par verdadeiro, mas a causa da internação não está relacionada ao acidente. Então, para mim não é interessante. Eu creio que para a análise que vocês irão fazer também não. Ok? Próximo. Antônio Almeida Gonçalves. Então, 28 anos, mesma idade nos dois bancos, mesmo sexo. Vamos ver se tem algum outro nome. Não, Antônio Almeida Gonçalves. O diagnóstico principal e o secundário estão relacionados a causas externas, provavelmente acidentes de trânsito. Classificar como par. Próximo. Antônio Moura Lima Alves. Mesmo nome nos dois bancos, a idade é a mesma e a data da internação concorda com a data do acidente. Ok. Par. Próximo. Rosa Lopes Valente. Ou melhor, Rosa Lopes Valente, ok? Mas no outro banco também, Rosa Lopes Valente, 20 anos, sexo feminino, só que no banco da IH está como ignorado. A data do acidente é a mesma da internação. Rosa Lopes Valente não é um nome comum, acredito que seja o mesmo par. Ou melhor, acredito que seja um par. Sandra W. Oliveira Barros, mesmo nome nos dois bancos, 65 anos, feminino, e a data do acidente a mesma data da internação. Ok, é um par. Próximo. Antônio Silva Chaves Topázio. Antônio Silva Chaves Topázio, 20 anos, sexo masculino nos dois bancos, e data da internação a mesma do acidente. Ok, é um par. Não é um nome tão comum, né? Apesar do Antônio Silva ser, Chaves Topázio não. Conceição Nascimento, Galeno Silva. Conceição Nascimento, Galeno Silva nos dois bancos. A idade se diferencia muito. O sexo totalmente diferente. A data da internação é antes da data do acidente e não é um par. Ok, próximo. Daniel Oliveira Silva, também nos dois bancos. A idade é a mesma, o sexo também. A data da internação é a mesma da ocorrência do acidente. Ok, é um par. Próximo. David Rodrigues Amorim, nos dois bancos. A idade muito diferente, o sexo também é igual, A data da internação é a mesma data do acidente, mas a idade está bem diferente, né? Davi Rodrigues, o Davi com W, Rodrigues Amorim. Classifica como par ou como dúvida? Fica a critério de vocês. Eu vou classificar como par. Marcos S. Silva. A idade é bem diferente. Marcos Silva no outro banco. Reparem que a data da internação é antes da data do acidente, então não é um par. Já mudamos de score, estamos no score 11. Vamos passar agora para o próximo, score 5.16, que também tem um registro. Sandra Oliveira Barros tem data de nascimento, né? É diferente
A data de nascimento não é a mesma, a idade é diferente, a data do acidente é diferente da... Não, é a mesma. A mesma data do acidente é a mesma da internação. É par ou não? Faltou o W aqui, né? Sandra W. A idade e a data de nascimento está muito diferente. Eu vou classificar como dúvida, ok? Não tenho certeza de ser o mesmo registro nos dois bancos, não. Acho que não trata-se da mesma pessoa. Próximo. Agora, o próximo registro, nós temos no registro -4.88, 64 registros. E aí fica a critério de vocês ir até o final, ok? A gente pode aumentar o número aqui para que ele passe mais rápido entre os registros, ok? Será que a gente vai encontrar ainda mais algum par? Eu acredito, não sei. Será? Vocês podem fazer com maior cuidado, não tenho tanto tempo para fazer essa revisão manual junto com vocês. Ok? Então eu vou dar um ok e vou executar o arquivo de configuração. Então, meu arquivo de configuração eu vou salvar em passo 4, ok? Opa, desculpa, o meu arquivo de configuração está ainda no passo 2, é o VIT-IHP2. O meu arquivo de pares eu vou salvar na pasta passo 4, porque eu utilizei pares VIT-IHP4. Porque eu utilizei. Por que eu estou salvando na pasta passo 4? Porque eu utilizei o campo de blocagem do passo 4, que é pblock com bloco. Eu vou salvar aqui. O meu arquivo de comparação de referência eu vou salvar no passo 5, apesar de nós não termos passo 5, esse passo no instrutivo, ok? Eu vou chamar então meu arquivo de comparação e meu arquivo de vítimas IHP5. Apesar de eu não ter nenhuma estratégia de blocagem para o passo 5, eu acho que com a prática e com o tempo, vocês podem estar desenvolvendo outros campos de blocagem. Então, fica a critério de vocês. Mas, de acordo com o instrutivo, a gente vai só até o passo 4. Então, aqui vai ser a IHP4, melhor P5. Peço para salvar o processo. Vamos verificar, então, nosso arquivo de pares. Principal, tabela. Passo 4, pares, VIT, IHP4. Peço para abrir. Então, eu encontrei 16 pares. Então, aqui eu tenho meu arquivo de pares. Entre o linkage, feito entre a base de vítimas de acidentes de trânsito e a base de internações hospitalares. Ok? Então, até a próxima.